Você já se pegou evitando um encontro, cancelando aquela noite com alguém que você queria muito, só porque no fundo você sabe que vai acabar rápido demais? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas você sente aquela pressão, aquela vergonha depois de um minuto que parece uma eternidade. E o pior, o medo de que isso nunca mude. Ejaculação precoce não é frescura, não é falta de experiência e definitivamente não é algo que vai passar sozinho. Eu sou o Dr. Kevin Tavares, urologista, e se você está assistindo isso agora, é porque já passou por isso ou está com medo de passar por isso. E eu te entendo, porque atendo homens todos os dias que chegam aqui arrasados, achando que estão quebrados, que são menos homens por causa disso. Mas deixa eu te contar a verdade, você não é o problema. Existe um reflexo natural do seu corpo, um botão invisível que, se você não aprende a controlar, vai sempre agir contra você. Mas tem algo que quase ninguém te conta. Esse reflexo é treinável. Sim, dá para ganhar controle, dá para durar mais. E hoje eu vou te mostrar como. Fica comigo até o fim, porque você vai entender por que isso acontece e o que você pode começar a fazer hoje mesmo para reverter isso. A ejaculação precoce não escolhe idade, não escolhe classe social e muito menos o tipo de homem. Pode acontecer com um cara de 18 ou até com um de 40 anos, com alguém que teve muita experiência ou com alguém que está começando agora. E eu preciso te dizer isso com clareza, você não é menos homem por passar por isso. É muito comum o paciente chegar no consultório cabisbaixo, quase pedindo desculpas por estar ali. Doutor, não sei nem por onde começar, mas eu gozo muito rápido. E quando eu pergunto há quanto tempo ele passa por isso, sabe o que eu escuto? Desde sempre, desde a primeira vez. Eu achei que ia melhorar com o tempo, mas não melhorou. A verdade é que ninguém ensina um homem a conhecer o seu próprio corpo, a controlar a própria resposta sexual, a perceber o momento exato em que ele está prestes a cruzar o ponto de não retorno, conseguir segurar. O que acontece na prática é que o corpo se acostuma a ejacular rápido. Você repete isso tantas vezes, às vezes sem perceber, na masturbação, por exemplo, que o cérebro entende que esse é o tempo normal. É como um padrão automático. Seu corpo aprende que é assim que deve funcionar. E aí, toda vez que você vai para a cama com alguém, ele repete esse ciclo. Mas aqui está o pulo do gato. O cérebro também pode aprender a fazer o oposto, com estímulos certos, com exercícios direcionados, com técnica. E eu vou te mostrar isso agora. Mas para isso funcionar, você precisa ficar comigo até o fim do vídeo. Porque no meio do caminho você vai ver técnicas, ajustes e escolhas que podem mudar a sua vida sexual para sempre. Não exagero, é ciência. Sabe o que é mais comum entre os pacientes que chegam até mim? Não é só o problema em si, é o peso emocional que vem junto com ele. Eles não dizem só eu gozo rápido, eles dizem eu me sinto um fracasso, eu tenho medo de não ser o suficiente. Doutor, eu já pensei até terminar meu relacionamento por causa disso. E é nesse ponto que eu entendo o problema não é só físico, é uma vergonha acumulada, o silêncio, a comparação com os outros, o medo constante de falhar. E isso vem de onde? De experiências mal vividas, da pressão da pornografia, da falta de educação sexual real e de um sistema que ensina o homem a performar, mas a não se entender. Você foi jogado do campo de batalha sem nenhum preparo e agora carrega uma culpa que não é sua. A boa notícia é que, assim como esse padrão foi aprendido, ele pode ser desaprendido. Mas isso não acontece como um comprimido milagroso. A mudança vem quando você entende o que acontece no seu corpo, quando você para de lutar contra ele e começa a trabalhar com ele. É como aprender a dirigir. No começo você pisa no freio bruscamente, troca a marcha errada, se perde nos pedais, mas depois de um tempo tudo flui naturalmente. Por quê? Porque você repetiu, praticou, você entendeu os sinais. Um controle da ejaculação é igual, você precisa começar a reconhecer os sinais do seu corpo, identificar o ponto onde o prazer está quase virando a perda de controle e treinar para segurar, respirar, recuar, depois voltar com ainda mais controle. E a cada vez que você consegue, você não está só durando mais, você está se provando que é possível, você está reconstruindo a sua confiança. E confiança, meu amigo, muda tudo. Vamos direto ao ponto. Controlar a ejaculação não é sobre força de vontade, não é sobre tentar segurar mais e definitivamente não é sobre aguentar até o final só no sofrimento. É sobre entender como o seu corpo funciona e como treinar esse funcionamento. Existe um conceito chamado reflexo ejaculatório e como um botão automático que o seu corpo aperta assim que você ultrapassa um certo nível de excitação. A maioria dos homens nem percebe esse momento, eles só percebem depois, quando ele já foi, mas quando você entende que existe esse ponto de não retorno, você ganha algo
quase ninguém tem a chance de agir antes. E é aí que entram as técnicas cientificamente comprovadas que realmente funcionam, como a técnica Start-Stop, onde você pausa a estimulação exatamente naquele ponto crítico e depois retoma. Inclusive tem vídeo aqui no canal que fala sobre essas técnicas. Ou a técnica de compressão, que aplica pressão em um ponto específico no pênis, neutralizando o reflexo ejaculatório. A gente fala sobre isso em vídeos anteriores. São métodos simples, mas que reeducam o seu sistema nervoso, treinam o seu cérebro e o seu corpo para reagir diferente. E não para por aí. O controle também está no que você faz por fora da cama. Exercícios de assoalho pélvico, como o de Kegel, fortalecem exatamente os músculos e te ajudam a segurar. A respiração correta pode reduzir a ansiedade no momento H. Mudar a relação com o seu próprio prazer pode fazer você sair do automático e assumir o controle. E vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tinha te dito. Você pode aprender isso. Isso é treinável, isso é mensurável, isso muda a sua vida. Agora que você já entendeu o que acontece no seu corpo, a pergunta que fica é: o que eu faço com isso? Eu vou te mostrar agora os caminhos possíveis, testados e recomendados por mim, como urologista, com base em evidência científica e prática clínica real. Primeiro, as técnicas comportamentais são o melhor ponto de partida. O Stop-Start e a técnica de compressão, que já mencionei, funcionam como um treino neurológico. Cada vez que você pausa no momento certo, você ensina o seu cérebro a não entrar em modo automático. Segundo, se a ansiedade é muito forte ou se você sente que não consegue nem começar o controle, existem tratamentos complementares, desde medicamentos como a dapagliflozina, que tem ação rápida e ajuda no tempo de controle, até anestésicos tópicos, que reduzem a sensibilidade da glande. Mas atenção, isso não é uma solução mágica. Remédio não substitui autoconhecimento. Ele ajuda, mas o que transforma mesmo é a mudança de padrão corporal. Terceiro, exercícios de assoalho pélvico. Isso deveria ser ensinado para todo homem. Fortalecer os músculos que controlam a ejaculação te dão domínio físico. É como segurar o volante de um carro antes de dirigir sozinho. Quarto, mudança de estilo de vida, sono ruim, sedentarismo, álcool em excesso, alimentação ruim, tudo isso prejudica seu sistema nervoso, seus hormônios, sua capacidade de foco e controle. O controle da ejaculação não acontece só na cama, ele começa no seu dia a dia. E por último, talvez o mais importante, você não precisa fazer isso sozinho. Existe um método estruturado, passo a passo. Se você sente que está pronto para parar de tentar no escuro, para fazer isso com direção, com acompanhamento, com ciência, eu quero te apresentar esse caminho. Você já entendeu que o problema não é você, é o reflexo, é o condicionamento. Mas agora é hora de virar esse jogo. Vamos conversar como se você estivesse no meu consultório e se eu te dissesse exatamente o que funciona. Etapa 1. Reconhecer os gatilhos. Todo homem que sofre com ejaculação precoce tem um padrão: respiração acelerada, tensão nos músculos, mente acelerada. Você precisa começar a observar isso. Quando você entende seu padrão, você começa a prever o momento que vai perder o controle. Etapa 2. Treinar o corpo. As técnicas Stop-Start e a técnica de compressão não são só truques, elas são ferramentas neurofisiológicas. Cada vez que você pausa e volta, você recondiciona o seu cérebro. É como ensinar o seu corpo a respirar de novo do jeito certo. Mas eu sei, sozinho é difícil. A maioria dos caras tenta por conta própria, desiste, porque não sabe se está fazendo certo, ou acha que não está funcionando. Por isso, se você quiser ir além, o método que eu desenvolvi, o método Domínio Total, junta tudo isso em passo a passo, desde exercício físico até o controle da mente, desde as técnicas corporais até os ajustes no estilo de vida. Etapa 3. Usar a ciência ao seu favor. Você sabia que alguns antidepressivos têm ação direta na ejaculação? Medicamentos como paroxetina ou dapagliflozina aumentam os níveis de serotonina, isso retarda a resposta ejaculadora. Só que aqui é importantíssimo, a automedicação é perigosa. O remédio certo, na dose certa, no momento certo, pode ajudar, mas só com acompanhamento médico. E o que pouca gente fala, a combinação de abordagem comportamental com suporte médico é o que mais dá resultado. Você trabalha a mente, fortalece o corpo e conta com a ciência quando necessário. E aí que a mudança acontece. Etapa 4. Mudar o estilo de vida como base. Ansiedade, estresse, noites mal dormidas, sedentarismo, fast food, pornografia em excesso, tudo isso bagunça o seu sistema nervoso. E sem o sistema equilibrado, seu reflexo ejaculatório continua fora de controle. A cada ajuste que você faz no sono, na alimentação e nos hábitos, você está construindo controle real, não é ilusão, é ciência aplicada no seu dia a dia. E se tem uma coisa que eu posso te garantir como médico, é isso: todo homem que decide cuidar disso com seriedade melhora, alguns em semanas, outros em meses,
mas todos evoluem. Você precisa só tomar uma decisão. Vai continuar tentando sozinho no escuro ou vai trilhar esse caminho com alguém que entende, com método, com direção? Vamos ser sinceros por um minuto, ser homem hoje é viver com um peso invisível nos homens. Você tem que ser forte, você tem que dar conta, tem que performar, tem que durar, mas ninguém fala o que acontece quando você não consegue, quando o seu corpo te trai, quando você quer impressionar, mas dura 30 segundos, quando você vê o olhar da sua parceira mudando e o seu mundo desaba por dentro. E sabe o que o mundo diz? Relaxa. Acontece, é psicológico, vai melhorar com o tempo, mas não melhora, porque o tempo não resolve o padrão enraizado. O tempo sem ação só reforça o medo. A verdade é que a maioria dos homens está sofrendo calado, com medo de parecer fraco, com vergonha de admitir que precisa de ajuda. E aí que mora o maior erro. Você não é fraco por buscar ajuda, você é forte por fazer isso. Você é um homem de verdade quando decide reconstruir seu controle e não aceitar uma vida de medo e frustração. E aqui vai uma crítica dura, mas necessária. A pornografia te ensinou errado, te mostrou um sexo sem falha, sem emoções e sem corpo real. E agora você vive tentando se comparar com um roteiro que nem foi feito para ser real. Você não precisa mais viver essa mentira. Você pode viver um sexo com conexão, com entrega, com domínio, com confiança. Não é só um sonho distante. Isso é uma jornada que começa quando você diz: chega, eu vou assumir o controle. Então, se você tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo, é isso. Ejaculação precoce não define você. Ela não é uma sentença, é uma condição e que tem tratamento, com informação, com técnica, com apoio certo. Você não é menos homem por ejacular rápido. Você só não foi ensinado ainda a controlar o próprio corpo. Mas agora você já sabe, agora você tem um novo olhar sobre isso. E mais importante, agora você tem um caminho. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é com você. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu frustrado, envergonhado ou sozinho por não controlar a ejaculação, então agora é a hora de virar essa chave. Você tem duas opções a partir daqui: ou continuar tentando sozinho no escuro, ou fazer isso com método, com acompanhamento e com direção. Eu desenvolvi o método Domínio Total para homens como você, homens que querem resultados reais, homens que estão cansados de dicas soltas e que querem um processo que funcione. E se você quer minha ajuda direta, também pode agendar uma consulta individual comigo. E aí a gente entende o seu caso, define juntos a melhor estratégia e começa a sua mudança de verdade. Aqui embaixo na descrição tem os dois caminhos. Você escolhe o que faz mais sentido para você. Mas só não faz uma coisa: não fique parado, porque controle não se espera, controle se constrói. E você está a um passo de ter um sexo com confiança, prazer e domínio. Eu te vejo no próximo vídeo.